Os adolescentes estão na moda. Aliás, eu acho que eles sempre estiveram, mas agora, com a série da Netflix, estão mais na moda. E a série acabou gerando algumas polêmicas. Que polêmicas são essas, doutora Júnior? Primeira coisa é assim, o que é adolescência, não é? Então, eu acho que ali mostra que não é simplesmente uma criança que cresceu e que está a partir daqui como se fosse uma coisa normal. É uma fase, um período que precisa de muita atenção, um período muito especial em nossas vidas. E não estou falando do patológico, estou falando de um período normal, mas que precisa de atenção. Porque tem determinadas características que levam a uma fragilidade na adolescência. Então, uma das características é que os adolescentes, eles se afastam dos pais e procuram formar grupos. Porque, dessa maneira, é como se eles achassem a própria personalidade. Ok? Então, eles vivem em grupos, né, e procuram aceitação. Qual é o risco? De se tornarem Maria vai com as outras. Ok? De se embarcarem muito fácil no discurso de outro. E isso existe facilmente, gente querendo influenciar para um caminho ruim. Né? Outra característica é que eles têm uma mudança física. Né? Então, essa mudança física, desde as espinhas, o nariz que cresce, a envergadura que é maior, fica maior, você fica desembolsado, os seios que aparecem, a sudorese, tudo isso leva o quê? A uma fase também de insegurança, onde o meu esquema corporal mudou. Então, é frequente que a gente veja adolescentes de uniformes, ou então com aquelas roupas largas, cobrindo todo, não é? E o que isso nos alerta? De novo, que eu falo que é um período de fragilidade, porque nós estamos lidando com uma pessoa que não sabe ainda quem é. E se essas alterações hormonais todas, levando a alterações de humor, o que leva mais ainda a essa fragilidade que eu digo, né, própria da adolescência. E aquilo que nós já comentamos aqui, mas nessa fase que o filme Divertidamente abordou lindamente, maravilhosamente esse tema. Quer dizer, todas as emoções prontas, todas as emoções presentes, explodindo. E cadê a direção? Cadê o controle? Aí é o filme inteiro mostrando eles tentando controlar as emoções. Não é? Então, assim também acontece. Na adolescência, nós temos o sentimento, as emoções prontas, enquanto que o córtex cerebral, aquele que comanda essas emoções, que controla essas emoções, só vai ficar pronto lá depois dos 18, em torno dos 20 anos. Então, essas características nós precisamos conhecer, nós não podemos ignorar. Por quê? Para passar por outro item que é o adolescente no quarto. É o adolescente que não sai do quarto. Ok? A gente antes tinha uma preocupação se os filhos estavam na rua, que horas que eles voltam, que horas que eles vão, com quem eles estão. Mãe, ele está aí mesmo, né? Perguntaríamos o que estão falando, a gente observaria como eles estariam. Agora, as crianças ficam no quarto, nas telas, não é? E os pais, eu acho que não só os pais, todos nós, por ignorância, por comodismo, por estarmos despreparados mesmo, achamos que isso é normal. Só que a tela, a internet, é a nossa rua. Eles estão praticamente no mundo externo, sem lei. E se não tiver controle, não tem horário que entra na internet, não tem horário que sai, eu não sei com quem está, não sei com quem fala. Nós estamos perdendo esse adolescente. Nós estamos tirando o olho deles. Não é? E eles têm todo
fazendo parte dessa adolescência normal, seja quando for, eles têm todos um diálogo próprio. Então, isso o filme, a série, mostra muito bem. Como eles têm palavras símbolos, então formando um gueto até entre eles. Não é? Mas nesse gueto, é como se eles estivessem dentro da rua sem controle nenhum. Okay? Então, olha, o que a gente encontra? A gente encontra o bullying cibernético, a gente encontra as exposições, a gente encontra os algoritmos, a gente encontra a gente querendo, aliciando nossos adolescentes para determinados fatos, como incentivar a se machucar, incentivar ao suicídio, etc, etc. Esse filme aborda muito bem isso. A mãe é um adolescente bonito, que, pelas aquelas características, se acha feio, sofre bullying, fica o tempo todo na internet, e os pais, até amorosos, presentes, família normal, né? O que nos aproxima muito deles, porque não é uma família patológica, não é uma família ruim, não é uma família ruim, não é uma família dissociada. Mas a mãe fala assim, eu passo pelo quarto, via ele na internet, deixava, não fazia nada, ok? Eu falo, acho que eu errei. E errou mesmo, erramos todos nós, não é só ela. Por quê? Por quê? Porque nós não podemos deixá-los, é como se nós deixássemos ele sozinho, aos 12, 13, 14 anos, na rua, à vontade, ok? Sem controle nenhum. Não é? E sem a diretriz do bem, porque eles estão se afastando. Mas como é que se exerce esse controle? Pois é. Isso que é fácil a gente falar, difícil fazer. Não é? Mas assim, a gente não pode desistir. A primeira coisa é estar atento a isso, de que ele não pode ficar na internet o tempo todo sem controle. É muito cômodo para nós, porque ele não está molando, ele não está pedindo, ele não está solicitando, ele não está causando problemas aparentes. Mas é como se ele estivesse na rua. Então, eu tenho que me aproximar, eu tenho que saber o que está atrás. Não é só vigiar o que está falando, mas eu tenho que ser próximo do meu filho para poder conversar. Então, tentar dialogar, ouvir. Às vezes, quando eu não consigo aproximar direto do adolescente, eu tenho que usar um objeto intermediário. Então, o que ele gosta? É futebol? Então, vamos juntos ao futebol. Então, vamos conversar sobre futebol. Eu estou me aproximando, eu estou chegando. O que ele gosta? É o filme de Não Sei das Plantas. Pois eu gosto de assistir um filme Não Sei das Plantas, né, que seja o Capitão América, vou ter que me chegar nele, ficar junto a ele nessa hora. Eu tenho que dispor tempo para ele e para ouvi-lo, né? Ver o que está acontecendo. E conversar sobre esses assuntos com eles. Eles estão passando essa série de adolescência agora, eles vão passar nas escolas, lá na Inglaterra. Porque isso tem que ser discutido, tem que ser falado. Okay? Então, não tenha medo de conversar. E acho que tem um outro aspecto, que assim, a escola não pode se omitir. E no meu dia a dia, no consultório, eu pego escolas que têm boas iniciativas, mas pego escolas também que se omitem, por exemplo, no caso do bullying. Okay? Tem umas escolas tradicionais, né, que é como se não fosse com eles. E outras escolas que não, que fazem grupos, que fazem discussões. Acho que isso é importantíssimo. A escola faz parte dessa sociedade. Esses problemas de muito tempo na internet, do bullying, das redes sociais, é um problema de todos nós. Não é? E a escola faz parte dessa sociedade. A escola é para formar. Ela ensina,
mas ela é formadora também. Isso significa formar para o mundo. Ela tem que se envolver nessas questões. Não basta proibir o celular. Pois é, a gente falou sobre isso outro dia, sobre proibição do celular e tudo isso, mas isso não basta, né? Não basta. Tem que ter uma Uma atitude, né, diante de coisas como bullying, agressões. Então, acho assim, a gente resolvi trazer um pouquinho esse filme, porque eu acho que a gente tem que se informar, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar consciente desses problemas que existem na nossa adolescência hoje. É isso, doutora. Muito obrigada. Por nada. Até a próxima. Até a próxima. O que aconteceu, Sérgio? Acabou o espaço. Esquecemos de esvaziar. When I grow too old to dream, I'll have you to remember